Por acaso a Bíblia fala a respeito dos dinossauros? Amo você, você me ama, somos uma família feliz. Afinal de contas, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve abordar a respeito de tudo, não é mesmo? E é inegável que os dinossauros existiram. Os fósseis estão aí, descobertos, para ratificar essa afirmação. Bom, vamos ver a respeito deste assunto. Há uma linha teológica que afirma que, quando ocorreu aquela queda de 1/3 dos anjos juntamente com Lúcifer, essa queda angelical na Terra causou a extinção dos dinossauros. Então, na verdade, não foi uma chuva de meteoros, mas sim a queda dos anjos que teria causado a extinção dos dinossauros. Ou então foi interpretado como sendo uma chuva de meteoros, mas na verdade, eram apenas os anjos caindo. Essa é uma linha teológica. Houve batalha no céu. Lúcifer foi expulso. E todos os anjos que se rebelaram com ele. 1/3 do céu. E esses anjos caídos se tornaram demônios. Também há evidências indiretas a respeito dos dinossauros ao longo da Bíblia, como por exemplo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 21 diz: E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Verso 25. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Ou seja, aqui nestes 2 versículos do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós vemos a afirmativa que Deus criou todos os animais, terrestres, aquáticos, aéreos. Se Deus criou todos os animais da terra, isso inclui também os dinossauros. Salmo 146, versículo 6 diz: O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, por sua vez, afirma: Pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Ou seja, mais uma vez, a compreensão de que Deus criou tudo o que há, incluindo os dinossauros. Um outro conceito que nós podemos afirmar é o seguinte: a Bíblia fala de animais que podem ser os dinossauros,
mas não há a certeza, a convicção, a clareza de que estes animais em específico são os dinossauros. Eu estou falando do Leviatã e do Behemoth. Ambos são apresentados e descritos no livro de Jó. Jó, capítulo 41, versículo 1 diz: E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? O versículo 31 diz: Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Agora sobre o Behemoth. Contempla agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Perceba a descrição hiperbólica destes animais. Quando fala do Leviatã, por exemplo, que ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, isso pressupõe que trata-se de um animal de grande porte, porque para poder produzir esse efeito no mar, tem que ser um animal grande. Além da questão dos dentes terríveis do Leviatã, há também a descrição de que suas escamas são duras como pedras. Isso é semelhante com o Behemoth, cuja ossada é descrita como barras de ferro. Ou seja, são animais, além de grandes, fortes, resistentes. É por isso que teólogos consideram que estes dois animais, o Leviatã e o Behemoth, podem sim ser os dinossauros, ou espécies de dinossauros. Todavia, não dá para bater o martelo, para fechar questão a respeito disso. O que dá para afirmar com convicção é que ambas as criaturas, tanto o Leviatã quanto o Behemoth, são animais estranhos à fauna conhecida. Porém, a Bíblia não especifica se eles são ou eram dinossauros. A questão é a seguinte: a Bíblia não tem que falar sobre absolutamente todo e qualquer assunto. Muitos confundem o que significa o sola scriptura. O sola scriptura é um dos 5 solas da Reforma Protestante. Sola scriptura é uma expressão em latim que significa somente a Escritura, somente a Bíblia. Mas somente a Bíblia para quê? Em qual sentido? Está afirmando que somente a Bíblia para todo e qualquer assunto? Não, absolutamente não. O sola scriptura está afirmando que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. É a revelação salvífica. Somente a Bíblia para tratar a respeito dessa questão da revelação salvífica de Deus para os homens. Em outras palavras, não significa que somente a Bíblia para falar a respeito da biologia, ou da filosofia, ou da química. Não, não é isso que significa. Se eu quiser aprender sobre física, eu devo ler um livro do Isaac Newton ou do Stephen Hawking, por exemplo. E não ler a Bíblia querendo aprender tudo sobre física. Isso não significa que, porventura, a Bíblia não fale de física, de biologia, entre outros assuntos. Sim, ela fala de muitos assuntos, inclusive finanças, relacionamentos e etc. Só que a Bíblia não esgota esses assuntos. A Bíblia não foi redigida para falar com extrema profundidade a respeito disso. Vou dar um exemplo claríssimo a respeito.
O livro do Gênesis não é um documento biológico ou científico a respeito de como o universo foi criado. O Gênesis é um documento teológico a respeito da criação do mundo. O que significa isso? Que eu posso encontrar ciência no livro do Gênesis, mas que o livro do Gênesis não é um livro de ciências. Moisés, o autor do Gênesis, não era um cientista. Onde nós queremos chegar, portanto? Se chegarmos à conclusão, porventura, de que a Bíblia não fala a respeito dos dinossauros, isso não muda em absolutamente nada o poder da Bíblia, a relevância da Bíblia, o peso da Bíblia. Porque o objetivo da Bíblia não é falar sobre os dinossauros ou sobre todas as espécies que a biologia pode classificar e que passaram pela face da Terra. A Bíblia é um documento teológico e não científico. Isto é, no fim das contas, não faz muita diferença se a Bíblia fala ou não a respeito dos dinossauros. É um tema interessantíssimo para debater de forma teológica, mas jamais para colocar em xeque a relevância das Escrituras, porque se a Bíblia fala ou não, isso não afeta, não muda em absolutamente nada o conteúdo, o texto bíblico. E você, já tinha ouvido falar a respeito deste assunto? Qual é a sua opinião? A Bíblia fala sobre os dinossauros ou não? Isso muda alguma coisa? Escreve aqui nos comentários. E se você aprendeu com este conteúdo, deixe o seu like.